Glória a Deus, meus irmãos, vamos falar de Gênesis 34. Irmãos, Gênesis 34 é uma daquelas palavras que nos surpreende, porque você vai ver comigo aqui, você verá comigo aqui uma história, né, de uma jovem que perdeu a virgindade. A história é essa, e a fúria que isso causou na família dela. E você talvez não imagina quantas lições podem ser extraídas dessa palavra. Bom, logo no começo a Bíblia fala no versículo 1: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Bom, a primeira coisa que a Bíblia nos diz é que Diná, lembrando que Diná era a única filha mulher que Jacó teve, né? Ele teve 12 filhos homens e teve a Diná, a única filha. E a Bíblia diz que um dia a Diná sai a ver as filhas da terra. Eu imagino a Diná como aquela mocinha da igreja, né, que foi criada dentro de um lar cristão, de respeito, e vamos dizer assim, aquela família unida, que trabalhava junto, sempre perto do pai. E talvez a Diná não tenha tido muitas oportunidades de conhecer o mundo, vamos dizer assim, como muitos jovens que foram criados dentro da igreja, com pais cristãos, e tiveram muito pouco contato com as coisas do mundo. E chega um momento, para alguns chega na adolescência, outros no começo da vida adulta, alguns logo no começo da infância, já começam a ter uma curiosidade pelo mundo lá de fora, né? Pelas coisas do mundo, pelas festas do mundo. E o mundo, né, quando é bom eu sempre explicar, o mundo não é a criação de Deus. O mundo é o sistema alienado de Deus, no qual as pessoas que não fazem parte do rebanho de Cristo vivem. O Senhor Jesus tem um único rebanho. Esse rebanho é a igreja dele. Não pense na igreja como as muitas denominações que existem. Pense na igreja como o povo de Deus, o povo único de Deus na terra que vai morar no céu. Essa igreja não tem placa, não tem denominação, e o único pastor dela é Jesus Cristo. Todos os outros pastores são ministros de Deus, são pessoas que Deus ungiu. Bom, o que acontece? Porque eu queria que você entendesse que a Diná cresceu na igreja e um dia, né, bateu aquela curiosidade, como acontece com muitas pessoas criadas na igreja. Um dia dá aquela curiosidade, deixa eu ver se o mundo é assim mesmo, e ela sai a ver as filhas da terra. E a Bíblia diz que nessa ocasião ela conhece um rapaz, um jovem, e esse jovem era um príncipe, né? O nome dele era Siquém, ele era filho de Hamor. Irmãos, que coisa interessante, que muitas vezes a moça da igreja, quando ela sai e vai para ter o seu primeiro contato com o mundo, o rapaz, ela conhece um príncipe, ele conhece uma princesa e fica completamente apaixonado, né? Parece que os rapazes de fora da igreja ou as moças de fora da igreja são mais interessantes, né, do que aqueles que estão na igreja. E realmente, para a carne, o são, porque eles cresceram dentro de um, vamos dizer assim, de um ambiente onde a sensualidade ela é permitida. Então eles têm um modo de falar que é mais atraente, né? Eles possuem mais mel nas palavras, vamos dizer assim. E aquilo deve ter deixado a Diná, puxa, vamos dizer assim, muito impressionada. E aconteceu que ele, com o jeito dele, com as palavras dele, ele consegue iludir Diná, e a Bíblia fala que ele se deita com ela. Interessante que a Bíblia fala que ele deitou-se com ela e ele a humilhou. Irmãos, em nenhum momento aqui do texto eu vejo o Siquém forçando a Diná. Não. Ela fez porque ela foi convencida, seduzida. Só que a Bíblia fala que ela foi humilhada. O que muitas pessoas da igreja não entendem, muitos jovens, homens, irmãos da igreja, irmãs da igreja não entendem, é que a relação íntima entre homem e mulher só é permitida dentro do casamento.
A Bíblia fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 1 e 2, que a relação sexual fora do casamento ela é chamada de prostituição. Irmão, muitos cristãos não entenderam que o adultério é um tipo de prostituição, que a fornicação, que é a relação entre pessoas solteiras, ela é uma prostituição. E não é porque você vive com uma pessoa que você tem liberdade de ter relação com essa pessoa. Lembre que lá em João capítulo 4, quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele disse assim para ela: olha, você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. Então você pode viver com uma pessoa e isso não faz dele ou dela, né, seu marido ou sua esposa. Você pode viver com uma pessoa 20 anos. Se você não é casado com ela no papel, quando alguém pergunta qual é o seu estado civil, você tem que escrever que você é solteiro. Então é importante você entender a responsabilidade que o casamento tem. Irmãos, a Diná foi humilhada. Apesar do rapaz ter se apegado a ela, a Bíblia diz que aquilo não foi tratado pela família como uma coisa normal, bonita. Foram avisar a Jacó o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que ele ficou muito triste. Quando os irmãos ficaram sabendo, a Bíblia fala que eles ficaram irados. O versículo 7 diz assim, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel. Irmão, relações sexuais fora do casamento são doidice. Não pratique as coisas do mundo como se elas fossem normais, naturais. Deus não vê assim. E aí acontece uma coisa, irmão. O rapaz propõe ao pai de Diná, propõe a Jacó o casamento. Não, eu quero me casar com a Diná. Só que os irmãos de Diná têm um plano, né? Os filhos de Jacó fazem um plano. Eles dizem assim, não, você pode casar com a nossa irmã, contanto que você seja circuncidado. A circuncisão era uma marca que os judeus tinham, né? Os homens judeus tinham no órgão genital, que provava que eles eram daquele povo. Era equivalente hoje ao nosso batismo, só que o batismo é uma marca no espírito, não é uma marca na carne, é uma marca espiritual. E o que o Siquém fez? Ele aceitou. Para poder casar com o Diná, ele disse, não, eu quero me circuncidar. Ele e todos aqueles homens. Irmão, o Siquém não quis ser circuncidado porque ele queria servir ao Deus de Israel. Ele quis se circuncidar para quê? Para casar com a Diná. É o que acontece hoje. Aí é a história do rapaz que vai para a igreja e se batiza, mas não porque ele quer Jesus. Ele vai porque ele está apaixonado por uma moça da igreja. E isso nunca dá certo, irmão. O batismo tem que ser uma decisão por Cristo. Não uma conveniência para você participar de uma religião e ter o direito de se casar com alguém, né? A religião, durante muito tempo, impôs o batismo, inclusive adotou-se o costume de se batizar crianças por causa disso. As pessoas queriam se batizar lá na época do Império Romano, né, porque o imperador colocou o cristianismo, vamos dizer assim, como a religião geral de todos, e para conquistar o favor do imperador as pessoas se batizavam, mas elas não queriam Cristo, elas queriam o favor do imperador. Isso estava errado. Até hoje esse costume de se batizar crianças continua, mas a Bíblia diz que a pessoa tem que crer para ser batizada, ela tem que querer Jesus. Sabe o que aconteceu? Todos eles foram circuncidados, só que 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles esperaram no 3º dia. Todos aqueles homens haviam passado por uma espécie de cirurgia, estavam feridos, e a Bíblia diz que eles passaram matando todos aqueles homens da família de Siquém, né, filhos de Amor. Sabe o que significa? Que a pessoa que se batiza, mas ela não se batiza porque ela quer Jesus, ela é fraca diante do ataque do inimigo. É por isso que você vê tanta gente que se batiza e daqui a pouco desvia, está no mundo. Por quê? Porque a pessoa não se batizou por Cristo. Ela se batizou para poder fazer parte de uma, vamos dizer assim, de um grupo de pessoas. Não é assim que deve se fazer. Senão você não vai ter força para resistir à tentação quando ela vier. É por isso que tantos se desviam. Que você tome uma decisão por Cristo, que você queira a Cristo, que você queira a Deus. Amém? Eu oro abençoando todas as pessoas que vão receber essa mensagem. Que você, minha irmã, você, meu irmão, seja fortalecido na fé, seja abençoado, que você tome uma decisão por Cristo, tá bom? Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz seja com você, meu irmão, que a paz seja com você, minha irmã, em nome de Jesus, para a glória de Deus.